E hoje nós recapitularemos a história dos filmes Sonic 1 de 2020 e Sonic 2 de 2022. Então preparem-se, é hora do recap. Na Ilha dos Anjos, um ouriço azul chamado Sonic nasceu com poderes especiais que todos ao seu redor cobiçavam, e por isso precisou passar sua infância isolado com a Garra Longa, sua guardiã. Mesmo sabendo que está sendo constantemente caçado, o pequeno ouriço acabou sendo descuidado e deixou rastros que uma tribo rival usou para localizar seu esconderijo. Sabendo que poderia ser o fim de Sonic, Garra Longa começa a carregá-lo para longe, tentando fugir, porém atingida por uma flecha que a derruba no chão. Percebendo que não conseguiriam escapar assim, a guardiã usa um anel de teleporte que abre uma espécie de portal para o planeta Terra e ordena que Sonic vá, enquanto ela fica para distrair a tribo Equidna. Já na Terra, o pequeno Sonic passou por longos anos completamente sozinho na sua toca, enquanto ficava bisbilhotando o dia a dia da população da pequena cidade de Green Hills, em Montana. Uma dessas pessoas que ele ficou observando é o xerife Tom, um policial frustrado pela baixa criminalidade na sua região, que quer ir para o departamento de São Francisco, onde terá casos mais sérios para trabalhar. Após mais um dia triste por ficar apenas bisbilhotando a vida alheia sem ter contato ou criar laços com as pessoas, Sonic começa a correr para se desestressar, porém ele acaba rompendo a barreira supersônica, causando um enorme pulso eletromagnético que deixa todos os estados próximos completamente sem eletricidade. Sem saber do que se trata, os líderes militares do governo americano se reúnem e decidem mandar o Dr. Robotnik para investigar a causa dessa grande explosão de energia. Assim que chega em Green Hills com seus homens, o cientista maluco utiliza seus drones ultra tecnológicos para fazer uma busca por toda a região. Logo que entram em ação, os dispositivos encontram uma pegada bastante estranha na floresta, e ao analisá-la, Robotnik nota que o rastro não pertence a nenhuma criatura conhecida no reino animal. Sem saber direito do que se trata, o doutor manda os militares procurarem mais rastros pela floresta com os cães farejadores. Ao perceber que está sendo caçado, Sonic corre para sua toca para pegar seu saco de anéis de teleporte e ir para o outro planeta. Porém ele é localizado pela equipe de busca e precisa ir para outro lugar para poder se teleportar. Sonic então corre para a garagem de Tom, acreditando que lá seria mais seguro, mas ao entrar no lugar, ele acaba fazendo barulho demais, chamando a atenção do policial, que acredita que um urso invadiu sua casa. Tom pega uma pistola tranquilizante e vai para a garagem, porém ao chegar lá, toma um susto quando percebe que o urso é na verdade um ouriço azul que anda sobre duas pernas e ainda fala. Com o tranco, o policial sem querer acaba disparando e acerta um dardo na perna de Sonic, que começa a perder o equilíbrio. Enquanto está cambaleando, o ouriço azul vê a camiseta de São Francisco de Tom e deixa o anel que estava na sua mão cair, abrindo um portal direto para um prédio no topo da cidade. Para piorar ainda mais a situação, quando Sonic desmaia, ele acaba deixando a bolsa de anéis cair direto pelo buraco, ou seja, agora seu único meio de escapar do planeta Terra está a mais de 2.000 km de distância. Como se isso não fosse ruim o suficiente, assim que Sonic desperta, o Dr. Robotnik chega na casa de Tom, depois de seguir os rastros que o ouriço demente deixou para trás. Desconfiando das verdadeiras intenções do cientista, o policial esconde Sonic no sótão e impede que o estranho entre na residência, porém Robotnik ativa seus drones para escanear a casa, enquanto ele distrai o Tom. No sótão, Sonic se disfarça de Bola, enquanto os drones fazem uma varredura no lugar. Porém percebe que não é uma boa ideia e começa a rolar para fora do esconderijo, mas acaba caindo escada abaixo e batendo na bancada da cozinha, alertando o cientista com um barulho. Com suas suspeitas praticamente confirmadas, o vilão invade a casa, mas a única coisa que encontra é um guaxinim comendo um bolo. Achando que talvez tivesse se enganado, Robotnik se vira para ir embora, porém acaba vendo um espinho azul na lixeira, confirmando suas suspeitas de que uma criatura estranha realmente está na residência. O doutor então chama um de seus drones da artilharia e ameaça tirar a vida de Tom caso ele não entregue a criatura escondida, e com medo do policial se ferir por sua culpa, Sonic sai do seu esconderijo. Assim que vê o ouriço azul, o vilão toma um baita susto e baixa sua guarda. Tom então aproveita a brecha para dar um socão supremo na cara do Robotnik, que desmaia instantaneamente. Após o golpe, o drone ativa seu arsenal e começa a atirar contra os dois, porém Sonic consegue pular em cima do dispositivo, tirando seu equilíbrio e dando a chance de Tom quebrá-lo com um poderosíssimo golpe de frigideira, que deixaria o soco de Saitama no chinelo. Depois de toda essa confusão, o policial aproveita a chance de fugir e corre para o seu carro. No veículo, Sonic explica pro Tom sobre seu plano de fugir pro planeta Cogumelo, além de falar sobre o poder dos anéis de teleportar as pessoas para qualquer lugar que elas imaginassem.
retornarem. Sem saber como chegar em São Francisco, o Ouriço Azul pede pro policial levá-lo até a cidade, e como já foi envolvido em toda essa loucura, Tom acaba aceitando a missão. Depois de acordar, Robotnik consegue localizar a dupla e envia um dos tanques do seu arsenal para persegui-los. Assim que consegue alcançá-los, o veículo atira um arpão que passa entre os dois e acerta em cheio o painel do carro de Tom. Sonic então revida o ataque, se transformando em uma bola e atingindo em cheio o tanque do cientista, que é completamente destruído com o impacto. Robotnik então usa seu plano B e envia atrás da dupla um drone do tamanho de uma mosca, mas apesar de ser pequeno, esse robô é extremamente overpower e consegue fatiar o teto do carro com um raio laser. Apesar de ser completamente letal, esse drone é bastante frágil e por causa disso Sonic consegue parti-lo com facilidade. Porém, com isso eles caíram na armadilha do vilão. Esse dispositivo é na verdade uma bomba adesiva, quase impossível de ser removida. Depois de algum tempo tentando soltar o explosivo de sua mão, Sonic finalmente consegue, porém não se afasta a tempo e é atingido pela explosão que o fere gravemente. Com seu companheiro extremamente ferido, Tom decide levá-lo até a casa da sua cunhada, onde está Maddie, sua esposa que trabalha como veterinária. Mesmo com sua formação, a mulher nunca viu uma criatura como Sonic e por causa disso não faz ideia de como ajudá-lo, mas depois de algum tempo tentando reanimá-lo, finalmente consegue fazê-lo acordar. No seu caminhão, Robotnik utiliza seu supercomputador para analisar o espinho do Sonic e descobre que o ouriço é uma fonte de energia ilimitada. Com isso, seu objetivo agora deixa de ser simplesmente eliminá-lo e passa a ser capturá-lo para utilizar sua energia, além de fazer experimentos com o corpo dele. No centro de São Francisco, Tom, junto de Maddie e Sonic, agora totalmente recuperado, consegue enxergar no topo do prédio e finalmente encontram a bolsa de anéis. Porém, enquanto estão se despedindo, o Dr. Robotnik chega na sua nave para impedi-lo de partir. Tentando tirar os humanos do meio do fogo cruzado, Sonic tem a brilhante ideia de empurrá-los do topo do prédio e enquanto estão caindo, ele começa a se mover tão rápido que as coisas ao seu redor parecem estar em câmera lenta. Desse jeito, ele utiliza sua super velocidade para repelir os projéteis dos drones e destruí-los um a um. Porém, como sua nave está sendo alimentada pelo espinho do Ouriço Azul, o Dr. Robotnik consegue se mover na mesma velocidade e acerta um disparo em Sonic que o derruba do prédio. Em queda livre, junto com Tom e sua esposa, o Ouriço Overpower pega um dos anéis e consegue abrir um portal que leva para uma montanha de feno em Green Hills para amortecer, porém ele acaba errando a passagem e cai de cara no asfalto junto com os drones destruídos. Apesar da queda de uma altura gigantesca, o Ouriço Azul consegue sair ileso e tenta fugir, porém é perseguido por toda a cidade. Percebendo que não conseguirá escapar correndo, Sonic começa a usar os anéis para abrir portais que levam para várias partes do mundo, porém Robotnik consegue acompanhá-lo através dos portais, até que eles chegam no meio do deserto do Saara, onde o ouriço aproveita a areia para correr em círculos, causando uma grande tempestade de poeira que faz o cientista perder de vista. Sonic então aproveita a cegueira momentânea do doutor para subir na pirâmide de Gizé e abre no topo um portal para Green Hills, porém como parou de correr, a areia começa a baixar e Robotnik acerta um míssil em Sonic assim que ele passa pelo anel, fazendo-o cair no asfalto já totalmente desacordado. No meio da rua, Tom encontra a bolsa com os anéis e como seu amigo está prestes a ser eliminado, ele decide abrir um portal atrás do vilão e aproveitar o elemento surpresa para acertar um soco monstruoso no bigodinho esquizofrênico. Os dois então entram em luta corporal, porém Robotnik consegue derrubar o policial que se machuca na queda e não consegue continuar lutando. Nesse momento, Sonic acorda totalmente furioso por ferirem seu amigo e agora entra no seu modo fúria total, utilizando seus poderes eletromagnéticos para danificar a nave, removendo o boost do seu espinho. Robotnik então começa a atirar seus mísseis contra Sonic, porém ele consegue desviar com extrema facilidade e acerta diversos golpes na nave. Tom aproveita a distração para abrir um portal atrás do Dr. Demente e Sonic imediatamente entende o plano. Ele acerta um golpe que empurra Robotnik e a sua nave direto pro planeta Cogumelo. Com o super vilão finalmente derrotado, as coisas se acalmaram e Sonic decide permanecer aqui na Terra, junto de seus amigos Tom e Maddie, que resolveram continuar em Green Hills. Partiremos agora para os acontecimentos de Sonic 2.
Depois da grande batalha em Green Hills, o Dr. Robotnik passou incansáveis dias sozinho no planeta Cogumelo, perdendo sua sanidade com o decorrer do tempo. Apesar de estar ficando totalmente biruta, ele passou todo esse tempo tentando desenvolver seus experimentos com o espinho do Sonic, porém isso acabou chamando a atenção de Knuckles, que captou o pulso eletromagnético e usou um dos anéis de portal para ir até ele. Acontece que Knuckles é uma equidna da Ilha dos Anjos, o mesmo lugar onde Sonic nasceu, porém de uma tribo rival. Como também tem acesso aos anéis de teleporte, Knuckles decide formar uma aliança com o cientista, que agora está mais biruta que antes, e o traz de volta para a Terra para juntos enfrentarem seu inimigo em comum, o Ouriço Azul. Em Green Hills, Tom e sua esposa vão para um casamento no Havaí, usando um anel de teleporte para ida e outro para volta. Durante o evento, eles deixam Sonic sozinho na casa, porém no meio da noite, a energia elétrica é cortada e o Ouriço rapidamente percebe que não está sozinho quando o Dr. Robotnik arromba a porta da casa. Mesmo sem entender como o vilão conseguiu voltar, o Ouriço Azul imediatamente parte para cima dele, porém o cientista consegue se esquivar e quem assume seu lugar é Knuckles, que acerta um super soco em Sonic, que o faz voar até o outro lado da casa, destruindo tudo pelo caminho. Apesar de ter ficado mais forte nesse intervalo de tempo, Sonic é muito mais fraco que o seu rival, e mesmo tentando atacá-lo com todo o seu poder, o Ouriço é parado com uma única mão. Mesmo com seus poderes, Sonic é facilmente subjugado por seu inimigo, mas quando está prestes a ser eliminado, ele é salvo por Tails, uma raposa de duas caudas que atropela Knuckles com uma viatura de polícia. O Ouriço Azul então aproveita a oportunidade e entra no veículo para fugir. Enquanto estão sendo perseguidos por Knuckles, Tails conta pro Sonic sobre quem é a criatura vermelha que está tentando matá-lo, além de contar sobre o objetivo dos vilões, que é encontrar a Esmeralda Mestre, uma joia com o poder de tornar tudo que o portador imaginar em realidade. Mas afinal, quem é Tails? Ele é uma raposa super inteligente que desenvolve diversas bugigangas. A raposa amarela vivia isolada no seu vilarejo, porém sentiu o pulso que Sonic causou e, como sabia dos planos do Equidna, resolveu vir pra Terra avisar o Ouriço Azul. Assim que Tails termina de contar toda essa história, Knuckles finalmente os alcança e fura o teto do carro com um único soco. Percebendo que serão pegos se continuarem ali, a raposa usa suas duas caudas como se fosse a hélice de um helicóptero e carrega Sonic pra longe, fazendo o carro cair de um penhasco junto de Knuckles, que é salvo pelos drones de Robotnik. Finalmente em segurança, Sonic tenta entender por que seus inimigos acham que ele tem algo a ver com a tal joia, e ao olhar para o mapa que a Garra Longa lhe entregou antes de enviá-lo para cá, um holograma de coruja aparece para ele e explica que o enviou para a Terra para proteger a Esmeralda, dizendo que no mapa tem as pistas que o levam até o objeto. Seguindo o mapa, Sonic descobre que a primeira pista está na Sibéria e decide ir para lá. Ao chegarem no meio do deserto nevado, a dupla começa a andar pela região, seguindo o dispositivo de Tails, que detecta os poderes da Esmeralda, porém a tempestade está afetando o funcionamento do aparelho e por isso eles decidem se abrigar em uma construção que encontram no meio do nada. Eles então vestem roupas de humanos para tentar se disfarçar e entram no lugar que na verdade é um bar. Do lado de dentro, Tails fica tão intimidado com as pessoas e com tanto medo de ser descoberto que acaba desmaiando. Assim que a raposa alaranjada recobra a consciência, ele e Sonic se sentam na mesa e fazem seu pedido usando o tradutor também criado por Tails. Porém a tradução não está exata e por causa disso eles acabam ofendendo as pessoas no bar, que os pegam para jogá-los na fogueira. Desesperada, a raposa começa a gritar qualquer coisa no idioma local e por acidente acaba desafiando o campeão regional para uma disputa de dança que eles começam sendo humilhados. Tails decide apelar usando seu jutsu multiclone das sombras e junto com Sonic dá um verdadeiro show, conseguindo assim vencer a batalha e ganhando o direito de passar a noite ali até a nevasca passar. Com o fim da tempestade na manhã seguinte, a dupla continua sua jornada e depois de longas horas andando pelos campos gélidos, finalmente encontram uma caverna que o mapa indicava. Depois de resolverem alguns puzzles, eles enfim conseguem a bússola que aponta para a Esmeralda, mas assim que pegam o item, Robotnik chega no local e começa a disparar seus mísseis contra a dupla. Porém Sonic consegue parar o projétil em pleno ar e jogar de volta contra Knuckles, que consegue desviar no último segundo. Com a explosão, a caverna congelada começa a desabar e para não serem soterrados, Sonic e Tails correm para fora e se separam,
separam, com a raposa fugindo pelo ar e o ouriço esquiando montanha abaixo, enquanto é perseguido pelos drones e pelo Knuckles. No meio da descida, o ouriço azul mais uma vez utiliza sua super velocidade para deixar as coisas em câmera lenta e aproveita para destruir todos os dispositivos de Robotnik, mas Knuckles ainda está atrás dele. Depois de algum tempo de fuga montanha abaixo, Sonic acaba chegando no final da trilha e quase cai do enorme penhasco e vira um patê sabor ouriço azulado, porém a bolsa com os anéis não tem a mesma sorte e se perdem na neve. Sem ter como se teleportar e fugir, Sonic começa a enfrentar Knuckles, porém Tails chega e consegue imobilizar o maldito com uma das suas invenções. Aproveitando a brecha, Sonic joga a bússola pra raposa levar pra América, enquanto ele fica pra lutar com os inimigos. Porém o Dr. Robotnik entra na frente e consegue pegar o objeto em pleno ar, atingindo Tails, que desmaia no processo. Com seu objetivo concluído, Knuckles se junta ao cientista e juntos eles começam a seguir a bússola até chegar na Esmeralda. Porém a onda de choque do míssil causou uma enorme avalanche e sem poder se teleportar, Sonic pega a raposa desacordada e liga pra Tom, que está no meio do casamento, enquanto o ouriço esquia tentando fugir do turbilhão de neve. O plano de Sonic é que o policial utilize o anel de teleporte que está com ele para abrir um portal para tirá-los dali antes que eles sejam soterrados. Sabendo da urgência da situação, Tom decide usar o anel no meio da cerimônia, abrindo a passagem pro ouriço e a raposa escaparem. Porém o portal não fechou rápido o suficiente e por causa disso, toneladas de neve vieram pro meio do Havaí, destruindo totalmente a decoração e soterrando os convidados. Finalmente em segurança, Sonic tenta reanimar Tails, porém é preso numa rede de contenção. Acontece que toda a cerimônia não passou de uma armadilha do governo para conseguir capturar Tom e o ouriço azul. Depois que o policial é preso, a sobrinha de Mad encontra a mochila de Tails e entrega para sua tia, que decide usar as criações da raposa para resgatar seu marido junto com sua irmã. Assim que começam a se infiltrar no hotel que os rapazes estão sendo mantidos, as irmãs são avistadas por um dos agentes que ameaça prendê-las, porém Mad utiliza uma das engenhocas de Tails, que faz o oficial decolar como se fosse a equipe Rocket, e depois de passar pelas dezenas de guardas, elas finalmente conseguem libertar o trio. No meio do oceano, Knuckles e Robotnik finalmente conseguem encontrar a ilha, para onde a bússola aponta, e ao chegarem lá, utilizam o objeto para ativar uma espécie de dungeon no meio do oceano. Como é o único que pode pará-los, Sonic começa a correr sobre as águas usando toda a sua velocidade, até que finalmente encontra a tal estrutura. No interior da dungeon, Knuckles e Robotnik passam por dezenas de armadilhas insanas e finalmente chegam na última etapa, um labirinto gigantesco. Após vencerem os diversos obstáculos, a dupla chegou até a Esmeralda, e acreditando que o Equidna não é mais útil, Robotnik decide eliminá-lo para ficar com o objeto apenas para ele. Porém o bigodinho é atrapalhado por Sonic, que literalmente cai do teto e frustra os planos do cientista. Com a Esmeralda a poucos metros de distância, os dois rivais da Ilha dos Anjos começam sua grande batalha final, e apesar de ter tomado uma surra no primeiro combate, Sonic agora está bem mais determinado, tendo assim uma luta bem mais equilibrada, onde os dois conseguem acertar diversos golpes decisivos. No meio da batalha, Dr. Robotnik aproveita a oportunidade para se aproximar da Esmeralda e pegá-la, porém Knuckles imediatamente para sua luta, dizendo que aquele não era o combinado, mas o cientista responde o ridicularizando por não ter percebido que ele não era confiável. O vilão então toca na Esmeralda, liberando um enorme poder, causando uma onda de choque tão grande que joga os dois pra longe e desmorona completamente o lugar, que começa a se encher de água. Sonic começa a correr pra fora, tentando fugir, porém ao perceber que Knuckles foi esmagado por uma rocha e irá morrer afogado, decide voltar pra ajudá-lo. O ouriço então vai para o fundo e mesmo com dificuldade consegue libertar o Equidna, que começa a nadar pra superfície, porém como Sonic não sabe nadar, fica no fundo até quase desmaiar sem oxigênio, mas é salvo por Knuckles, que voltou para resgatá-lo. Depois de fugirem do lugar, Sonic tenta confortar o Equidna, que está bastante triste por ter sido traído, e depois de algum tempo conversando, eles são resgatados por Tails, que os leva de volta para a civilização com seu avião. Na sua base secreta, Dr. Robotnik, que agora está praticamente onipotente, é cercado pelo exército com tanques e todos os tipos de armas, porém agora o cientista está em outro nível e consegue desmontar os veículos da cidade com apenas a telecinese, transformando as peças de metal em um mega robô gigantesco que ele consegue controlar com o poder da mente. Vendo o robozão overpower, os militares rapidamente percebem que não tem a menor chance e começam a recuar enquanto evacuam a cidade. Mas para sorte deles, o trio composto por Sonic, Knuckles e Tails finalmente
finalmente chegam em Green Hills. Sem um plano bem definido, Knuckles pula da aeronave enquanto Sonic e Tails ficam a bordo provocando o vilão, que dispara centenas de mísseis, conseguindo acertar o ouriço e derrubá-lo do avião. No chão, Knuckles começa a correr na direção do robô gigante e acerta um soco tão forte na mão dele que o próprio Robotnik consegue sentir a força do impacto. Nos ares, Tails utiliza a artilharia do seu avião para metralhar a carcaça de metal do Megazord de Eggman, mas não consegue causar nenhum dano e tem sua aeronave derrubada pelo Bigodão. Enquanto Tails está caído, Sonic consegue montar no míssil que o derrubou e redirecioná-lo direto para o joelho do Colosso de Aço, mas para o desespero deles, apesar de ter sofrido algum dano, esse trambolho está bem longe de ser derrotado. Reunidos novamente, o trio começa a bolar um plano enquanto massacram os drones do cientista. Depois de destruírem todos eles, Sonic decide chamar a atenção de Robotnik e atraí-lo para longe da cidade, enquanto Tails e Knuckles começam a escalar o Megazord. Nesse momento, Tom e Mad roubam um carro e começam a dirigir na direção da batalha para tentar ajudar de algum jeito. Sem desconfiar do plano do trio, Robotnik persegue o ouriço azul pelas ruas de Green Hills, enquanto tenta acertar seu alvo com seu poderosíssimo raio de lambreca laser. Mesmo sendo extremamente rápido, Sonic acaba sendo atingido, e quando o Robotnik está prestes a eliminá-lo, Tails consegue chegar até ele e se multiplica para distraí-lo, abrindo caminho para Knuckles, que prepara um soco tão forte que consegue literalmente arrancar a joia de dentro do vilão na base da porrada. Depois do golpe, Eggman perde o controle do robô, que começa a cair. Durante a queda, Knuckles e Tails começam a deslizar para fora e são expelidos junto com a Esmeralda, desmaiando ao caírem no chão. A poucos metros, Sonic recobra a consciência e, ao perceber que a joia está próxima, começa a andar com bastante dificuldade tentando alcançá-la, mas enquanto ele está cambaleando, o Dr. Robotnik consegue se recuperar do golpe e enfim reerguer seu Megazord. Com seu robô extremamente overpower, o vilão começa a correr na direção de Sonic para esmagá-lo e recuperar a Esmeralda. Porém, quando o ouriço está prestes a ser pisoteado, Tom e Mad finalmente conseguem alcançá-lo e o resgatam no último segundo, mas ainda assim são atingidos e acabam capotando. Como sua última esperança, Sonic decide usar o poder da Esmeralda para derrotar Robotnik, mas depois do soco de Knuckles, da queda e do capotamento, a joia não consegue resistir e se estraçalha bem na mão dele. Feliz com seu triunfo, Robotnik o cerca com fogo e se prepara para esmagar o trio. Porém, nesse momento, as 7 esmeraldas do caos que estavam dentro da joia começam a reagir com o ouriço e se fundem a ele, o deixando mega poderoso, como se fosse um Super Saiyajin, ou melhor, um Super Sonic. Nessa nova forma, o ouriço azul fica com sua pelagem dourada e ganha poderes praticamente infinitos, conseguindo arrancar a cabeça do Megazord com extrema facilidade. Sem ter a menor chance numa luta justa, Robotnik tenta distrair o Super Sonic enquanto prepara um soco do seu robô colossal. Porém, o ouriço dourado consegue parar o punho gigantesco do Megazord com uma única mão sem fazer o menor esforço. Ele então arrebenta os 2 punhos do robô e o destrói completamente num piscar de olhos, vencendo assim o Dr. Robotnik de uma vez por todas. Com a luta finalizada, Sonic decide dropar as 7 esmeraldas do caos, abrindo totalmente mão dos seus poderes. Knuckles então pega o resto da Esmeralda Mestre e a conserta, fazendo um pacto com Tails e Sonic para protegerem o objeto até o fim de suas vidas. E assim encerram suas aventuras de Sonic, Tails e Knuckles. Oh,